Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio do nosso podcast F1 a todo vapor. Nós já estamos no episódio 243 e hoje nós vamos analisar tudo o que aconteceu no GP do México de 2024 da Fórmula 1, a 20ª etapa do campeonato. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Nós vamos falar da corrida de domingo aí no circuito Hermanos Rodrigues, onde tivemos a vitória controlada aí do Carlos Sainz, Lando Norris em segundo, com polêmica aí com Max Verstappen, e Charles Leclerc em terceiro, completando o pódio. De antemão, explico que esse episódio está sendo gravado na quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024. Não consegui gravar antes. Agora aqui em casa está um pouquinho complicado, duas crianças pequenas, né, dois bebês para cuidar, além do serviço normal, né, da gente. Então eu só consegui gravar hoje na quarta-feira. Peço desculpas para quem acompanha o nosso podcast, mas nós vamos analisar aí o que aconteceu na corrida de domingo com um pouquinho de atraso. Vamos começar falando um pouquinho do sábado. Pole para a corrida principal, né, foi o Carlos Sainz, com tempo de 1:15.946, uma diferença até interessante em relação ao segundo lugar na classificação, que foi o Max Verstappen, com 1:16.171, 225 milésimos de diferença, 3 décimos aí de diferença para o Lando Norris em terceiro, também os 3 décimos de diferença para o seu companheiro de equipe, o Charles Leclerc. Então o Carlos Sainz fez uma volta dominante aí, garantiu a pole no sábado. Um sábado também marcado aí com o Piastri, que teve a volta deletada e sequer passou o Q2. Pérez também ficou no Q1. Pérez, uma grande decepção há muito tempo já. Não consegue aí acompanhar o ritmo do seu companheiro de equipe, o Max Verstappen. Não consegue angariar pontos para a equipe. O Pérez vem sendo alvo de críticas aí, não é de hoje. E também um outro destaque do sábado, que o Tsunoda bateu, gerou bandeira vermelha no Q2. Nós vamos ver que o Tsunoda bate no Q2 no sábado e também abandona a corrida com a batida no domingo. Bora então falar do domingo? Vamos ao resultado então da corrida, os 10 primeiros. Vitória aí do Carlos Sainz, uma vitória controlada, nós vamos até conversar muito sobre isso. Segundo lugar, Lando Norris. Terceiro, Charles Leclerc, completando o pódio. Quarto, Lewis Hamilton. Quinto, George Russell. Sexto, Max Verstappen. Sétimo, Kevin Magnussen. Oitavo, Oscar Piastri. Nono, Nico Hülkenberg. Décimo, Pierre Gasly. Eu gostei da corrida, viu? Eu achei uma corrida nota 7,5. Eu gostei bastante da corrida. Achei que ela teve vários incidentes. Para o público ver o circo pegar fogo é sempre interessante, né? A gente não gosta daquela eterna dominância, aquela corrida que vira uma verdadeira procissão. A gente quer ver o circo pegar fogo e essa corrida nos garantiu isso. Então eu achei uma corrida nota 7,5. Vamos começar então falando um pouquinho dela. Apenas o Liam Lawson, o Valtteri Bottas, o Colapinto, Sérgio Pérez, Zhou Guanyu e o Esteban Ocon largaram de pneus duros. Todos os demais largaram de médios, então fizeram aquela estratégia de médios e duros, né? A estratégia mais comum da corrida. O Ocon largou do pit lane, porque fez mudanças no carro em regime de parque fechado, então o Ocon foi tentando fazer uma corrida de recuperação, largando do pit lane. Como eu disse também, o Piastri e o Pérez largaram lá de trás, por conta de ter ficado no Q1, né, no sábado. Então, em tese, isso que foi o início da corrida, agora para a gente estar falando da largada. O Carlos Sainz não teve um tempo muito bom de reação na largada, não. Já o Verstappen largou muito bem, chegou a ultrapassar o espanhol. Ele chegou a sair da pista, o Carlos Sainz chegou a sair da pista, atalhou pela grama, né? E aí voltou à frente do Max Verstappen, mas foi obrigado a entregar a posição. Na largada também, outro incidente foi o Tsunoda, que foi tocado pelo Albon, parando na barreira de proteção, e os dois abandonaram a prova. Na verdade, foi incidente de corrida, né? Ficaram 3 carros ali para a mesma curva e realmente não dá certo, né? E eu não vi culpa de ninguém, a direção de prova também entendeu como um incidente de corrida. Não deu para o Tsunoda fazer a curva porque a roda do Albon tocou na sua roda, ele rodou e bateu
barreira de proteção. Mas ambos abandonaram a prova, tanto o Tsunoda quanto o Albon, por conta desse incidente na largada. Uma outra questão interessante na largada foi que o Pérez... Pérez, meu Deus... Um erro amador do Pérez, ele parou fora do colchete de largada e foi punido em 5 segundos. Já não bastasse o sábado, né, não ter passado sequer para o Q2, vindo de atuações pífias no campeonato. Além disso, ele ainda me para o carro fora do colchete de largada e foi punido em 5 segundos. O Pérez está se mostrando cada dia mais amador, né? E vem sofrendo as críticas de todos os amantes do automobilismo. É o preço que se paga por atuações tão ruins do Sérgio Pérez. E aí, né, esse acidente do Tsunoda com o Alexander Albon, rodou, bateu na barreira de proteção, gerou bandeira vermelha, né? Safety car, bandeira vermelha. E aí, quando voltou a corrida, logo quando voltou a corrida, a Red Bull, por mais que o Max Verstappen estivesse na liderança, não tem o mesmo ritmo da Ferrari, já não é de hoje, não tem o mesmo ritmo da McLaren. Então, rapidamente o Sainz ultrapassa o Verstappen na volta 9 e retoma a primeira posição. Então, ou seja, a Red Bull sequer conseguiu um ritmo aí para garantir o Max Verstappen na primeira posição, mesmo com o ar limpo ali no seu carro. O Sainz ultrapassou de uma maneira muito fácil e garantiu a primeira posição novamente. E aí nós tivemos aí um embate muito interessante, que é digno de nota, que é mais uma treta entre Norris e Verstappen, os dois postulantes ao título, né, do campeonato de pilotos. Mais uma vez, nós já tivemos isso no último GP, mais uma vez nós tivemos então a treta entre Norris e Verstappen, o Norris pressionando o Verstappen e o Verstappen fazendo duas manobras ilegais e tomando aí, né, 20 segundos de punição, totais de punição, né? 10 segundos por uma manobra e 10 segundos aí por ter ganhado vantagem ao sair da pista. Acaba que toda essa punição de 20 segundos foi por conta das duas manobras ilegais que ele fez para cima do Lando Norris. O Verstappen, o Lando Norris já estava na tangência da curva à frente do Verstappen, o Verstappen o fechou de uma maneira imprudente. Depois o Verstappen novamente fecha as portas para o Lando Norris, fazendo com que o Lando Norris, se não desviasse, com certeza teria uma colisão. E com isso o Verstappen teve 20 segundos totais de punição. Vamos lá, vamos explicar essa questão do Verstappen. Há um acordo de pilotos para o ano de 2024 que atitudes desta é punição de 10 segundos. Então o Verstappen agiu de maneira imprudente 2 vezes, né? Manobra ilegal 2 vezes. Ele sofreu os 20 segundos totais de punição. Isso é um pacto que os pilotos fizeram para essa temporada de 2024. Mas aí vocês me perguntam, por que o Lando Norris tomou apenas 5 segundos na corrida passada? Porque a direção de prova, naquela oportunidade, entendeu que o fato do Verstappen ter saído da pista também amenizou muito a situação daquela manobra do Norris. Então, entendeu por bem dar 5 segundos ao Norris e não 10 segundos. Já para o Max Verstappen deu os 10 segundos para cada manobra ilegal. Mas o que acontece? O que é a grande discussão? É que a primeira manobra do Max Verstappen, a princípio, foi idêntica à do Lando Norris na corrida passada. Então, ou seja, se a gente tivesse o mesmo critério, o Verstappen teria 5 segundos em relação à primeira manobra. Assim como foi com o Lando Norris. Aí que vem a discussão em relação ao possível excesso de punição do Max Verstappen. Mas aí eu pergunto para vocês, né? Cada um tem sua opinião, diga aí a opinião de vocês, se vocês entendem que teria que ser 10 segundos ou teria que ser 5 segundos, tal qual o Lando Norris. O certo é que nós não temos os mesmos comissários em todas as corridas, são comissários diferentes. Então é uma outra discussão que se abre, que é a questão de uma mesma direção de prova para todo o campeonato. Mas aí tem uma crítica também, a mesma direção de prova para todo o campeonato pode ser que marque algum piloto, e aí avalie ele de uma forma pelo seu pregresso aí, pelo seu passado, e não
isso pode macular o voto aí da mesma direção de prova, porque às vezes pega no pé de algum piloto apenas. Por isso, talvez a diversidade de cada prova ser uma comissão diferente. Mas isso é uma discussão longa aí, se deve ser dessa forma ou se deveria ser uma comissão fixa. Aí fica a opinião de cada um. A questão é que a discussão que se tem essa questão, porque a manobra do Max Verstappen foi 10 segundos e a do Lando Norris 5 segundos. Eu expliquei aqui, embora a gente saiba que a primeira manobra ilegal do Max Verstappen foi muito parecida com a do Lando Norris. Se fosse adotar o mesmo critério, por uma questão de coerência, teria que ser 5 segundos e não 10 segundos. Mas aí já vai da opinião de cada um de vocês aí, né? Outra questão, o Max Verstappen, para fazer essas manobras, ele é agressivo, principalmente em relação ao Norris, porque ele sabe que o Norris é o cara que está disputando o título mundial com ele, assim como foi em 2021 com o Hamilton. Se fosse outro piloto, eu acho que o Max Verstappen não seria tão agressivo. Isso faz parte de um jogo mental do Max. O Max Verstappen já é tricampeão mundial da Fórmula 1 e ele sabe muito bem jogar o jogo. E o Lando Norris, a princípio, se parece inocente em relação a isso. Então o Max Verstappen também tem essa questão desse jogo mental. Porque para o Max Verstappen, os dois abandonarem não tem problema. A vantagem dele já é confortável para garantir o quarto título. Já o Lando Norris não. O Lando Norris não pode se dar o luxo disso. Ele tem que evitar qualquer tipo de acidente com o Max Verstappen para tentar correr atrás aí e buscar esses pontos para garantir o seu primeiro campeonato mundial. Então isso também tem uma questão de jogo mental do Max aí. O Max é um piloto muito experiente, um dos melhores de todos os tempos, então sabe mexer muito com o psicológico aí do Lando Norris. Eu tenho certeza que se fosse outro piloto, o Max Verstappen não agiria dessa forma. E pode cravar aí, nós teremos aí mais tretas ao final da temporada em relação aos dois. Pode escrever, que o Max Verstappen não está com carro dominante, já é, assim dizendo, a terceira força, e ele vai fazer de tudo para garantir esse título de pilotos, porque o de construtores, a princípio, já foi embora faz tempo. Basta saber se vai ser a McLaren ou a Ferrari que vai garantir esse título de construtores. Então, para garantir esse quarto título de pilotos, o Max Verstappen vai fazer de tudo. Então, pode esperar mais treta aí nas próximas corridas, até porque ele não tem um carro dominante, ele vai ter que se valer desse jogo mental para conseguir garantir aí sua diferença de pontos e o seu quarto título mundial. E o Lando Norris, vamos ver como que o Lando Norris vai agir nessas próximas etapas da Fórmula 1, né? Vai ser interessante esse final de temporada, não tenha dúvida. Essa temporada já tem sido muito interessante, né? É um equilíbrio muito grande das equipes, no número de vitórias, diferente da do ano passado, que foi a maior dominância da história, talvez, junto com a McLaren do Senna e Prost. Falado então dessa treta aí de Norris e Verstappen, quero falar uma outra treta que eu vi na corrida também interessante, que foi Sérgio Pérez e Leon Lawson. Leon Lawson chegando agora no lugar do Daniel Ricciardo para a equipe RB, equipe irmã da Red Bull, e o Sérgio Pérez ali nas últimas posições, que não deveria ser, né? Disputando a posição com o Leon Lawson. E o que acontece? É uma disputa entre as Red Bulls, né? As equipes irmãs. E o Sérgio Pérez ficou muito indignado porque o Leon Lawson estava disputando a Vera, né? A posição, inclusive, ultrapassou o Sérgio Pérez. Então, assim, houve essa treta por ser equipes irmãs, né? E o Leon Lawson não tinha nada a perder e foi para cima do Sérgio Pérez e conseguiu a ultrapassagem. Lembrando que, por exemplo, na última corrida do Ricciardo, ele fez até a volta mais rápida, estando em último, só para tirar esse pontinho extra aí, né? Do Lando Norris ou do Charles Leclerc na época, pensando na equipe, pensando na Red Bull como um todo. Ou seja, o Ricciardo foi muito bonzinho pensando na equipe, e o Leon Lawson já mostrando aí personalidade, indo para cima do Sérgio Pérez, pouco importa se é equipe irmã. Então foi uma treta interessante, vamos aguardar o que acontece nos próximos capítulos, se vai ter alguma advertência aí em relação ao Leon Lawson, o que a equipe vai se portar em relação a essas disputas aí. Outra disputa interessante na corrida que eu tenho que comentar, digna de nota, é o Lewis Hamilton e George Russell. Ótima disputa entre os pilotos da Mercedes. O Russell chegou a passar o Hamilton no início da corrida. Já ao final da corrida, o Russell com uma avaria na sua asa dianteira, né?
não tinha o mesmo ritmo que o Hamilton. O Hamilton conseguiu, após muita luta, ultrapassá-lo. Então foi uma ótima briga aí entre as Mercedes também, entre os companheiros de equipe. Tá acabando essa dupla, né? Hamilton e Russell, porque o Hamilton vai para a Ferrari ano que vem. Então foi também uma disputa interessante. E outra disputa muito interessante foi Lando Norris e Charles Leclerc, que o Norris, para tentar garantir aí a segunda posição, ter um pouquinho mais de pontos para disputar com esse título com o Max Verstappen, foi para cima do Leclerc com tudo. O Leclerc não estava no mesmo ritmo. E ao finalzinho da corrida, ele consegue ultrapassar o Leclerc. O Leclerc errou na curva final ali para abrir a volta e o Norris ultrapassa. Essa questão ali era muito sobre depois a gente foi ver, sobre o aquecimento de pneus da Ferrari. O Leclerc, ao deixar o pneu ficar um pouco frio, fez com que ele saísse da pista por falta de aderência nesse momento. O clima não era tão quente nos Estados Unidos, no México. O clima não estava tão quente e ele deixou os pneus ficarem frios. E aí ele derrapou ali na curva final para abrir a volta e fez com que o Lando Norris ultrapassasse para garantir a segunda posição. Então o Leclerc ficou apenas com a terceira posição, completando o pódio. Na verdade, eu acho que o Lando Norris, com o ritmo que tinha de corrida, iria ultrapassá-lo de qualquer forma. Mas foi por conta desse erro aí do Charles Leclerc que o Lando Norris conseguiu a segunda posição. Vamos lá, esse GP também marcou aí os 400 grandes prêmios de Fernando Alonso, mas com um final triste, né, lamentável, porque ele abandonou aí a corrida por superaquecimento dos freios. A Aston Martin vem fazendo um trabalho muito ruim nessa temporada. O Fernando Alonso não tem conseguido fazer nada, inclusive ficando atrás do Lance Stroll por várias corridas. É lamentável, né, comemorar os 400 GPs de um dos maiores pilotos de todos os tempos dessa maneira melancólica, né? Ele abandonou por problemas no carro, embora já não consiga tirar nenhum proveito dessa máquina, que realmente a Aston Martin está muito ruim mesmo. A Honda e Alpine foram multadas pela FIA por violação do teto orçamentário. Isso não é segredo para ninguém, a gente já viu a Red Bull sendo multada por conta disso também, perdendo aí tempo no túnel de vento também por conta disso. Então dessa vez a Honda e a Alpine multadas pela FIA. E o Verstappen, agora confirmado aqui na quarta-feira, Verstappen vai trocar seus componentes de motor para o GP do Brasil. Então vai perder posição no grid. Então era só uma especulação, mas foi confirmado. Isso aí que é o bom de gravar na quarta-feira, a gente tem mais informações. Então o Verstappen deve trocar o motor aí para o GP do Brasil e vai perder posições no grid. Isso vai apimentar ainda mais a luta pelo título se o Lando Norris, por exemplo, conseguiu a pole e a vitória no GP do Brasil. Lembrando que o Brasil também tem corrida sprint, então tem mais 8 pontos aí em disputa no sábado. Punições dessa prova: Sérgio Pérez, 5 segundos, posição de partida incorreta, né, já falei. Max Verstappen, os 20 segundos em relação à briga com o Lando Norris. Penalidades acrescentadas após o final da corrida para o Colapinto, 10 segundos, que ele causou uma colisão com Liam Lawson. Os dois novatos aí, no seu ímpeto da juventude, na sua personalidade, colidindo. Então o Colapinto, 10 segundos por causar uma colisão com Liam Lawson. Abandonos na corrida: Fernando Alonso, que eu já mencionei, problemas do carro. Alexander Albon e Yuki Tsunoda pela colisão logo na largada. Piloto do dia: Carlos Sainz. Eu confesso que eu também achei o piloto do dia o Carlos Sainz, mas muito também por falta de opção. Acho que o Carlos Sainz foi o mais estável, mais seguro aí para se votar. Não vi ninguém fazendo uma corrida extraordinária. Então, piloto do dia, Carlos Sainz, eu concordo aí com a decisão do público. Volta mais rápida: Charles Leclerc, com tempo de 1:18.336. Lembrando que o Pérez tentou, tal qual o Daniel Ricciardo que eu mencionei mais cedo, o Pérez tentou tirar essa volta mais rápida da Ferrari para tentar garantir mais um pontinho aí para a Red Bull, mas o Pérez falhou. Então o Pérez não consegue absolutamente nada que a equipe pede. Então ele tentou tirar essa voltinha mais rápida da Ferrari, do Leclerc, não conseguiu. Vamos então falar a classificação do Campeonato de Pilotos. Max Verstappen ainda líder, 362. Diminuiu a diferença para o segundo lugar Lando Norris, que está com 315 pontos. Terceiro Charles Leclerc, 291 pontos.
Quarto, Oscar Piastri, 251 pontos. Quinto, Carlos Sainz, 240 pontos. Sexto, Lewis Hamilton, 189 pontos. Sétimo, George Russell, 177 pontos. Oitavo, Sérgio Pérez, 150 pontos. Nono, Fernando Alonso, 62 pontos. E décimo, Nico Hülkenberg, com 31 pontos. No campeonato de construtores, nós temos aí a McLaren líder com 566 pontos. Mudamos agora o segundo lugar. Segundo lugar agora no campeonato de construtores é a Ferrari com 537 pontos, bem próximo da McLaren já, vai ser uma briga interessante. A Red Bull cai para terceiro lugar do campeonato de construtores com 512 pontos. Quarto lugar a Mercedes, 366 pontos. Quinto lugar a Aston Martin, 86 pontos. Sexto lugar a Haas, com 46 pontos. Sétimo lugar a RB Honda, 36 pontos. Oitavo lugar a Williams com 17 pontos. Nono lugar a Alpine, 14 pontos. Próximo GP já nesse final de semana, né? Já começa daqui 2 dias, o GP do Brasil, o GP de São Paulo de Fórmula 1, corrida em Interlagos, final de semana de corrida sprint. Então, com certeza, Interlagos sempre entrega, né? Então, não há o que se questionar, provavelmente teremos aí uma corrida épica aí no GP Brasil de Fórmula 1. Pessoal, esse foi o episódio de hoje do nosso podcast, analisando tudo que aconteceu no GP do México de 2024 na Fórmula 1. Espero que tenham gostado. Se você estiver no YouTube, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver no seu agregador favorito de podcast, se for o Spotify, vai lá, dá aquelas 5 estrelas para o nosso podcast, dá aquela moral, dá aquela força. Isso ajuda muito e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos, até a próxima e fiquem com Deus.